Então, o que são sinais prodrômicos? É um sinônimo, na verdade, de simulação. É só você entender que é uma simulação para o trabalho de parto. É quando começam a aparecer os sinais que eu falei, que às vezes acontece uma semana antes do trabalho de parto, às vezes até mais de uma semana, 2 semanas antes, o corpo começa a simular e se preparar para o trabalho de parto, porque o nosso corpo ele é inteligente. Então, por exemplo, ele sabe que ele vai precisar de força para expelir o bebê e apertar o útero. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a trabalhar aquela musculatura como se estivesse indo para academia para fortalecer aquela musculatura, para que no momento que for necessário ser usado, ele já tenha força e tenha preparo para funcionar adequadamente na hora. Então os sinais prodrômicos do parto, que a gente vai ver aqui, eles podem acontecer e acontecem geralmente uma semana antes do parto. E o primeiro sinal prodrômico aqui é a descida do bebê. Então o que acontece? A barriga que geralmente está alta, a mulher vai perceber que essa barriga começa a baixar, a descer. Por quê? Porque o bebê está descendo e está encaixando, como nessa figura aí, ó, ele fica mais alto e aí ele vai descendo e vai encaixando da maneira que ele tem que estar para que essa saída aconteça. Quando ele começa a descer, a gestante consegue respirar melhor. Por quê? Porque não está pressionando mais o diafragma dela, aqui em cima ela consegue expandir mais a caixa torácica. Mas também vem outra coisa, que é a pressão na pelve. Aquela dor aqui nas costas. Por quê? Porque o bebê está encaixando mais. Quando é uma gestante que já teve filhos antes, essa descida do bebê pode acontecer algumas horas antes do trabalho de parto, mas para as outras que estão tendo o filho pela primeira vez, isso aí já pode acontecer semanas antes. Outra coisa que acontece com essa descida do bebê, o que é? É o apagamento. Tá vendo essa porção aqui, final aqui do útero? Essa porção final do útero, ela é bem fechadinha. Por que ela é bem fechadinha? Para não ter risco de entrar nada externo para gerar infecção no bebê. Então, além de ser fechado esse colo do útero, ele ainda tem uma gelatina lá dentro que fica protegendo para nada entrar mesmo. É o tampão que a gente fala. Então, o bebê vai descendo, o que acontece com o útero? O útero começa a mudar a morfologia dele, que era bem firme, começa a ficar mais mole e começa a afinar, o que a gente chama na saúde de apagamento do colo do útero. Que é por isso que os profissionais de saúde, enfermeiro, médico, fica tocando a gestante para ver se o útero realmente está dilatando, está afinando, está apagando. E o sinal primeiro que aparece quando o bebê desce e esse colo começa a afinar é a saída do tampão mucoso, que é o quê? Que é essa gelatina, um catarrinho meio amarelado, pode ser esbranquiçado ou até transparente, que começa a sair alguns dias, semanas antes, ou até na hora mesmo do trabalho de parto. Ele pode sair aos poucos ou de uma vez, ou pode até sair ali junto com ele algumas raginhas de sangue, mas é pouco, que geralmente as gestantes ficam muito assustadas, quem não sabe disso. Mas não é que está perdendo o bebê, é normal isso. Por quê? Porque o bebê está descendo e esse tampão que protegeu o bebê ali, ele começa a sair porque está sendo pressionado para esse colo abrir. Então, seguindo os passos, a próxima coisa que pode acontecer semanas antes nessa simulação são as contrações de Braxton Hicks. O que são essas contrações de Braxton Hicks? São, na verdade, os exercícios de musculação que o útero faz para estar bem preparado ali na hora. Isso é o que causa mais susto nas gestantes. Ela pensa, está em trabalho de parto, mas não. Na verdade, a mulher nem sente dor, só que ela fica angustiada com medo. E aí isso é mais um desconforto por causa do medo do que ela realmente está sentindo dor, porque as contrações uterinas mesmo de trabalho de parto, ela gera um desconforto de dor e geralmente ela é progressiva, vai aumentando. Essas contrações de Braxton Hicks, que são as simulações, os exercícios, geralmente não acontece de maneira ritmada e nem vai aumentando de intensidade progressivamente. Então, uma hora ela acontece aqui, aí para de uma vez. Aí depois acontece só 2 horas depois, 3 horas depois, ou no dia seguinte, não tem ritmo, entendeu? E quando é trabalho de parto, você vai ver que ela mantém um ritmo e esse ritmo vai cada vez se afinando mais, vai ficando cada vez mais curto e a intensidade vai só aumentando. Então essas contrações são, na verdade, só um treinamento para o nosso corpo inteligente, né, se preparar para o parto. E outra coisa que pode acontecer são as mudanças emocionais. Por que acontece isso? Porque o nosso cérebro mais primitivo, ele age como os outros animais. Ele começa a se preparar para fazer o ninho, para preparar o ambiente para receber o bebê. Só que a gestante não precisa preparar o ninho, né? Nesse caso, como os outros animais. Mas ela vai usar essa energia a mais que ela tem, que chama nesting, essa fase, né, de alteração emocional que ela tem. Ela começa a usar essa energia a mais que o corpo dá para ela para tentar organizar o ambiente. Então o que ela vai ter vontade? De limpar a casa, de ficar organizando tudo. Ela vai ficar mais introspectiva, não vai querer muito papo. Ela vai ficar mais sensível
depressiva emocionalmente, e ela também vai ter vontade de dormir muito ou vai ter insônia, um dos dois, por causa desse acúmulo de energia. Então todos esses sinais são sinais de uma simulação para o trabalho de parto. Então quando a mulher passar por isso, você já pode saber, opa, já está chegando a hora do parto em si, mas não tem a necessidade de ir correndo para o hospital, como eu disse, né, que muitas gestantes vão antes da hora. Então você pode ficar mais em casa, mais tranquilo, ou até só mandou uma mensagem para o seu profissional, mas não precisa ir até lá, porque é, na verdade, uma simulação.